critérios diagnósticos para o autismo foram alterados em 2022 e agora a gente vai descobrir realmente o que mudou na prática. Olá mundo, eu sou a Marina, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou pedagoga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e aqui no canal eu falo sobre autismo, TDAH, pedagogia e coisinhas mais. Hoje então nós vamos conversar sobre essas mudanças que aconteceram nos critérios diagnósticos para o autismo, de acordo com o DSM. O DSM é um manual que já está na 5ª versão e agora a gente tem essa versão revisada, então ele ficou com DSM-5-TR. Esse documento basicamente tem o objetivo de reunir e catalogar características para você poder diagnosticar transtornos e doenças e diversas condições. Todos os médicos falam a mesma língua porque os critérios estão ali. Nenhum médico vai decidir da cabeça dele como que ele acha que tem que ser. Então tem que seguir essa descrição que está no DSM. A APA, a Associação Americana de Psiquiatria, que é quem é responsável pelo DSM, nossa última versão era de 2013, já tinha algum tempo sem ter uma atualização. Inclusive lá foi onde foi eliminado o termo Asperger e passou a ser chamado de transtorno do espectro autista. E no CID a gente só teve essas alterações 1º de janeiro de 2022 e ainda assim muita gente ainda não sabe disso. Esse ano também o DSM ele não foi atualizado, ele teve uma revisão. Então ele sofreu algumas alterações, alguns novos diagnósticos foram incluídos. O importante hoje aqui é pra gente saber o que alterou e se alterou alguma coisa nos critérios diagnósticos de autismo. Eu tenho lá no meu Instagram postado de 1º de novembro de 2021, critérios diagnósticos do DSM para o transtorno do espectro autista. A gente precisa pensar nesses critérios como uma lista de características que a pessoa precisa atender para ela poder estar dentro do espectro, certo? Essas características dizem respeito a A1, reciprocidade socioemocional. A2, comunicação não verbal. A3, gerenciamento de relacionamento. Critérios B, nós temos 4 critérios, sendo B1, movimentos repetitivos e estereotipados. B2, inflexibilidade, apego a rotinas. B3, interesses restritos e fixos. E o B4, hipo ou hipersensibilidade sensorial. Também temos os critérios C e D. O critério C, ele diz que essas características têm que estar presentes em diversos setores da vida dessa pessoa, em múltiplos contextos. E o critério D, ele diz que essas características combinadas têm necessariamente que trazer prejuízo à vida do sujeito. Então tá aqui porque eu sempre falo, se não traz prejuízo, a gente não vai diagnosticar como autismo. Isso acontece muito quando alguém fala sobre suas características ou características do filho, alguma característica solta, porque nós já sabemos que é um combinado muito grande de características. Sempre tem alguém que vem e fala, mas isso aí eu também sinto, isso aí eu também vivo. Isso aí eu também passo, então também sou autista. É um equívoco muito comum e muito absurdo, mas acontece bastante. A vida humana é basicamente pautada em reciprocidade emocional. Você emite uma mensagem e aguarda a resposta do seu interlocutor. Para pessoas com TEA, essa dinâmica ela sempre vai ser diferente. Então algumas pessoas podem simplesmente não responder, outras podem acabar dando respostas muito diretas, que são entendidas como grossas, como atravessadas. Essa troca socioemocional, ela é vista de uma forma diferente por pessoas dentro do espectro autista. A dificuldade de relação, ela pode se dar tanto por uma pessoa não entender a necessidade daquela conversa de fila, por exemplo, ou por simplesmente a pessoa não se interessar naquele assunto. É porque a pessoa entende que ela está sendo clara e objetiva, a pessoa no espectro. E uma pessoa que é típica, ela pode olhar aquilo e entender como uma grosseria, porque você não floreou essa resposta. Então, naturalmente, uma pessoa no espectro, ela vai ter essa característica de responder perguntas de forma mais direta, objetiva, clara, e depois que vai virando jovem, adulto, pessoas mais velhas tendem a ser vistas como grosseiras, como rudes, arrogantes, e essa não é a intenção. Esse é um critério que você comumente escuta pessoas que receberam um diagnóstico tardio relatarem que sofriam muito na reciprocidade socioemocional porque sempre eram mal compreendidas. E depois essa pessoa fica tentando entender onde foi que ela errou, porque ela não teve a intenção de ser grossa com alguém. E as pessoas se ofendem com a gente e acabam se afastando. Isso, lógico,
acaba rendendo vários outros problemas que atende o critério de prejuízo na vida da pessoa. Comunicação não verbal. Aqui muita gente se engana acreditando que a comunicação não verbal é porque alguém não fala. Não tem nada a ver com isso. A comunicação não verbal, ela é feita por gestos, expressões. Uma frase é neutra, geralmente palavras são neutras. Sabe comunicação de WhatsApp, quando a gente fala, você não entendeu o que eu quis dizer, eu não escrevi nesse sentido. É assim que funciona para uma pessoa que está no espectro autista todo o tempo. Algumas pessoas têm mais facilidade, aprendem, criam scripts, criam roteiros, conseguem copiar melhor essa entonação, mas geralmente vai existir essa dificuldade na entonação. Então, quando uma pessoa responde, você não sabe se ela tá respondendo brava ou se ela tá feliz, se ela tá animada. É isso que em alguns checklists é visto como voz robotizada ou voz apática, algo nesse sentido. Acontece muito comigo, as pessoas acreditam que pelo meu tom de voz eu tô sempre brigando, eu tô sempre dando voz de comando, e não é assim, pra mim é natural, eu tô falando, eu acredito que dá pra entender o que eu tô falando, só que o que eu acredito não é o que acontece na realidade. O que acontece? Exemplos para você entender a respeito da comunicação não verbal. Reagir a uma situação onde deveria ficar séria, ela acaba rindo. Ou então, reagir com um rosto sério, oposto, né? Reagir com uma fisionomia séria numa situação que todos estavam ali animados. Ela não significa que ela não gostou. É que a expressão física não atende necessariamente ao que ela está sentindo. Então, as pessoas à volta, acostumadas a ler as expressões, a gente aprende a ler as expressões quando criança. Mas pessoas no espectro têm essa dificuldade durante a vida toda. E é alguma coisa que pode ser treinada, porém eu particularmente acho bem complicado de você realmente aprender. Como eu tenho que expressar meu rosto para a pessoa entender que eu tô feliz com aquilo? Como que eu vou saber se a pessoa realmente tá brava? Então, a gente tem um esforço muito grande de tentar compreender a expressão facial. O tom de voz também é uma coisa muito complicada das outras pessoas. Isso gera bastante conflito, bastante desentendimento num relacionamento. Outra coisa que acontece normalmente é não entender quando a outra pessoa já quer cortar o assunto. A gente tá no meio de um diálogo e aí o autista ele tem dificuldade de entender, independente da idade, ele tem dificuldade de entender que aquele assunto já acabou. E se pega o hiperfoco dele então, aí esse assunto não acaba nunca. Tá todo mundo ali dando sinais sociais de que aquela conversa não tem mais pra onde ir e a pessoa insiste, ela não pega essas pistas sociais. Isso também é onde está caracterizado lá na criança, que a gente vê nos checklists, que ela não aponta para as coisas que ela quer. Porque esse é um sinal não verbal. É um sinal não verbal, mas é um sinal global, as pessoas compreendem. Só que pro autista não faz sentido ele apontar, eu quero aquilo, eu quero... Ele subentende, se vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Que você já entendeu que é aquilo ali. Aí também vai entrar a parte da teoria da mente, que a gente não vai falar nesse vídeo, posso falar mais pra frente. Usar a mão, a criança geralmente, tá? O adulto já aprendeu algumas habilidades. A gente precisa entender que quando a pessoa cresce, ela vai aprendendo algumas habilidades. Então ela vai pegar a mão do adulto e vai usar como ferramenta, porque o apontar ou olhar pra onde você tá apontando, às vezes vai falhar. Aí também entra aquele desconforto em olhar nos olhos das pessoas, porque como você não consegue ler direito aquilo, fica um pouco complicado, você olha um pouco e desvia. Você percebe aqui que olhar nos olhos não é um critério diagnóstico? Olhar nos olhos é apenas um reflexo, é uma consequência de um dos critérios, que é a comunicação não verbal. Então, olhar muito fixamente nos olhos de outra pessoa quando está durante uma conversa pode ser bem desconfortável, a pessoa pode se perder, ela não consegue fazer leitura daquele rosto, ela não consegue fazer leitura daqueles sinais, por que ela vai ficar olhando? Por isso, muitos autistas acabam abaixando a cabeça quando você está falando, olha um pouco para o lado e consegue compreender melhor a sua mensagem. Essa é mais uma das habilidades básicas em sociedade, que é gerenciar os seus relacionamentos. Não relacionamento amoroso, relacionamento com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você convive diariamente, que você precisa conviver, trabalho, escola, diversos grupos sociais, condomínio onde você mora, todos eles que você imaginar. Toda pessoa com TEA, ela vai ter um pouco de dificuldade nisso, inclusive é um dos critérios diagnósticos básicos, e ele também já atende um pouco do que a gente falou nos outros dois primeiros, se você for pensar bem, esse terceiro ele tá totalmente codependente dos outros dois critérios que a gente falou antes. A vida social, ela é movida a pequenas concessões. Eu deixo de fazer um pouco de coisa porque fulano não gosta, pra gente se ajustar socialmente. A gente já viu que o autista às vezes perde algumas dessas pistas sociais. E novamente, trazendo a ideia da teoria da mente, eu não consigo antecipar o que essa pessoa pode gostar ou não,
o que naturalmente para pessoas típicas acontece, não é adivinhar o que o outro tá pensando. Parece óbvio, pra gente não é óbvio, pro autista não é óbvio. Então, essa falha em fazer algumas concessões para equilibrar a vida social atrapalha também no gerenciamento de relacionamentos. Daí essa pessoa não vai ter tendência de sentir tanta saudade ou de ficar ligando para ver como tá. E nisso, o outro par social, seja pai, mãe, tio, primo, amigo da escola, do trabalho, seja quem for, o par social que você precisa fazer esse jogo de relacionamento, ele vai entender que você não tá afim dessa amizade. Ou você prefere muito ficar sozinho, então eu tô te atrapalhando, ou então você não sabe me entender, você não aceita a opinião de outras pessoas, ou quando você tá conversando, você sempre responde de forma áspera, de forma ríspida. O diagnóstico, ele é libertador. Que a partir do momento que você entende que você tem essa dificuldade, você pode falar para outra pessoa que você tem essa dificuldade. Que a pessoa também pode entender um pouco o seu olhar. Quando você diz uma coisa, você quer dizer aquilo mesmo, tá sendo claro. E também que vem aquela concepção de que o autista ele é extremamente sincero. Pode ter autista que mente? Pode, gente. Claro que pode. São pessoas. E todas essas características, elas podem se apresentar em níveis mais intensos ou mais leves, a depender de cada pessoa no espectro. Não existem dois autistas iguais. Porém, essas características, elas estão presentes. Então, a dificuldade do gerenciamento de relacionamentos, ela é devida a essa complexidade de entendimento social e até de necessidade social. Não é que eu não goste de outras pessoas, eu não precise de outras pessoas. O sentir é tão diferente que as necessidades são diferentes. O autista geralmente tem dificuldades em ser aceito nos meios sociais. Então, o que dificulta também uma aproximação maior, essa questão de não ficar jogando conversa fora, dificulta um pouco o início das interações sociais, e aí automaticamente essa pessoa acaba sendo mais isolada mesmo. Muitas vezes o autista ele quer fazer amizade, ele quer estar em um meio social, ele quer estar em um grupo. Não é que ele só prefere isolamento, mas ele não consegue ser entendido e ele não consegue entender os outros. É aquela velha analogia. Quando imagina você cair agora num país que fala um idioma que você não conhece. Já venho para a primeira revisão que aconteceu no DSM. Antes o texto dizia algo como apresentar critérios diagnósticos do critério A. E ele não dizia um deles, todos eles. Dizia apresentar critérios. E a APA, em algum momento, acreditou que isso poderia gerar equívoco no entendimento, apesar de eu achar que é muito difícil esses três se desvencilharem, esses três itens se desvencilharem. Eles, para mim, estão totalmente associados. Então, ele corrigiu esse texto, dizendo que ele tem que estar presente. Os três critérios têm que estar presentes na vida da pessoa, desde sempre, e causando prejuízos. Essa é a primeira alteração, ou seja, não mudou nada. Foi atualizado, mas não mudou. Ele só reforçou que tem que existir esses três critérios, o que para muitos profissionais não fez diferença. Profissionais bons que já sabiam fazer uma boa avaliação, já observavam todos esses detalhes da vida do sujeito, para ele não mudou nada. Agora vamos falar do critério B, que são necessários pelo menos 2 itens do critério B, e eu também acho difícil que algum autista não atenda mais do que 2 critérios, são 4. Movimentos repetitivos e estereotipados. Estereotipias, STEAMs, está relacionado a movimentos, fala, uso de objetos. Aqui é que está aquele movimento de pêndulo, de se balançar para frente e para trás e fazer o flapping com as mãos, que é o movimento como se estivesse batendo asas. São os mais comuns de conhecimento da população relacionado a esse item. Mas ele pode ser muito mais vasto. E eu vou contar para você algumas dessas características que aparecem. Alinhar e empilhar objetos também é visto como uma dessas características, comumente confundida com toque, que toque é outra coisa. Em um outro momento a gente vai falar sobre transtornos que são confundidos muitas vezes com o autismo e às vezes até vem no combo, né? No combo do autismo. Qualquer movimento definido como repetitivo, ele é considerado esse critério. Também existe a ecolalia, que é uma forma de repetição de fala. Quando a pessoa repete, a criança ou adulto, repete frases de filmes, de desenhos, ouvir uma música repetidas vezes,
repetir, então vou ficar voltando um determinado trecho. Eu sou uma pessoa muito musical. Meu marido já falou que quando eu tô muito animada, ele sabe que eu tô feliz porque eu fico cantando pela casa. E ouvir música pra mim é uma coisa relaxante, aí às vezes eu faço isso. Diversas vezes eu faço isso, de ficar retornando sempre a um trecho determinado da música. Esse tipo de repetição, ele também ocorre mentalmente. Ainda que a pessoa não verbalize essa repetição de falas, isso aí a gente pode ver uma manifestação mais de adultos, não que não aconteça com crianças, mas o adulto ele vai explicar melhor isso pra você como funciona. Então, às vezes ele não tá repetindo verbalmente, mas mentalmente alguma frase, determinada frase, fica lá repetindo na cabeça dele. Também tenho relatos de colegas que falam que ficam escrevendo no ar, assim. Outro exemplo também que tá aqui nesse critério é contar a mesma história diversas vezes, falar a mesma coisa diversas vezes. Toda essa repetição, ela entra na estereotipia. Agora vamos falar sobre estereotipia como uma tradução de um termo que já está sendo mais propagado na comunidade autista, que é o STEAM. É uma palavra que vem do inglês, a tradução seria movimentos autorreguladores. O STEAM, ele sempre tem uma função autorregulatória, seja quando a pessoa está muito animada, quando ela está triste, quando ela está irritada, ele geralmente vai aparecer nesse momento. Eu tenho muito movimento repetitivo com a mão, cutuco bastante aqui o rosto, faço bastante isso aqui e às vezes fica cheio de coisinhas. Se você olhar nos meus vídeos, sempre vai ver que eu tô mexendo muito no rosto. Uma vez eu fiz um vídeo e uma amiga autista me falou: nossa amiga, você tava com bastante estereotipia nesse dia, né? Porque eu tava mexendo demais a mão. Pode ser por ansiedade, pode ser por animação, pode ser por preocupação, pode ser por diversos motivos. Mas por se tratar de um movimento autorregulatório, você já imagina que tem alguma coisa acontecendo por trás que desencadeou essa movimentação de stims. Pessoas neurotípicas também fazem stims. Mover muito a perna, batendo na mesa, tamborilando. Tem uma lista infinita. A gente pode fazer um vídeo apenas falando sobre stims. Se você quiser, se interessar, já deixa aqui nos comentários para eu saber. Vamos agora para o item 2 do critério B, que se trata de inflexibilidade, apego à rotina. Esse é meu queridinho da vida, né? Muitas vezes a pessoa é vista como teimosa porque ela tem uma extrema dificuldade de mudar aquilo que ela já entende por padrão, por rotineiro. A pessoa costuma ter uma adesão inflexível a mudanças na sua rotina. Sentar no mesmo lugar, comer a mesma cor de comida, comer a mesma marca de comida, o mesmo tipo de alimento. Isso falando sobre alimentação. Usar só aquela caneta. Determinadas coisas que às vezes são singelas e em outros momentos elas são bem mais amplas, como mudar de escola, pegar um outro trajeto, qualquer coisa que fuja do que você já tem como confortável e previsível. A questão toda da previsibilidade, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a previsibilidade e como ela traz segurança, está totalmente ligada a esse critério. É uma forma ritualizada de apresentar as situações cotidianas. Eu acordo, eu vou pra cozinha, coloco água pra ferver, eu começo a lavar a louça, eu faço café, sento na mesa, tomo meu café, olho pra fora. Automaticamente acaba sendo um ritual bem rígido. Todo mundo tem seus rituais da manhã, ritual do almoço, só que para uma pessoa autista, esses rituais, quando fogem um mínimo do que você planejou, do que você já está acostumado, já está programado para fazer, gera aí um desconforto. E quando é uma pessoa não verbal, uma criança, ou até com adultos também acontecem, mas eu tô sempre dando esse exemplo do que pode acontecer com criança ou com adulto, porque entende-se que um adulto geralmente já passou por algum tipo de treinamento para lidar com algumas frustrações. Então, essas quebras de rotina, essa quebra de padrões, ela vai gerar uma frustração, que para uma pessoa que não tem algum preparo psicológico, que não fez uma terapia, que nunca passou por nada, é aquilo que pode desencadear uma crise. Aqui também a gente pode ver exemplos, usar o mesmo caminho, já falei, usar sempre a mesma roupa, a mesma cor de roupa, preferir tipos de roupas iguais. Então tem muita dificuldade em trocar o tênis já tá lá arrebentando, já tá machucando o seu pé, mas é muito difícil. E às vezes quando uma roupa acaba, gasta, a pessoa vai lá e prefere comprar outra igual, ainda que seja nova. Os motivos da insistência na mesmice no autismo, que pode gerar, como eu falei, uma aparência de pessoa teimosa. Isso era uma coisa que meu pai dizia bastante sobre a minha infância, né? Que eu era difícil de mudar de ideia, eu era difícil de mudar de opinião, até hoje eu sou. Você precisa me explicar com muitas evidências para que eu acredite numa nova teoria, vamos dizer assim, né? Num novo contexto, depois que eu já tomei aquilo como
certo, como seguro, a gente precisa ter um controle do ambiente, um controle da rotina para trazer essa segurança, para trazer conforto e a previsibilidade. Adoro os interesses fixos e restritos. Ainda estou devendo um vídeo sobre hiperfoco, sei disso, mas para você ver como é um assunto tão complexo, um assunto tão denso de diversas coisas. Hoje eu tô com uma vibe assim mais leve, passado de feriado, de sexta-feira de santa, sexta-feira de Páscoa, né? Então eu consegui achar um tempinho um pouco mais tranquilo, que alguns assuntos eu preciso de mais tempo para discorrer. O autismo tem sido um hiperfoco para mim, transtorno do neurodesenvolvimento em geral, autismo, TDAH, pretendo fazer mais vídeos sobre TDAH, também para ajudar a esclarecer mais a comunidade, né? Tirar essas dúvidas, esses equívocos que a gente tem. Esses interesses fixos, restritos, são conhecidos também como hiperfoco. O autista ele tem uma capacidade muito grande, extrema, de hiperfocar em determinado assunto. Pode acontecer sem a gente perceber também. De repente um assunto ele entra e quando você vê, você está consumindo todo e qualquer conteúdo que existe sobre aquele tema. É uma coisa bem incontrolável. Eu tenho isso com a área da educação, sempre tive, já vem há alguns anos. Já hiperfoquei em outras coisas, já hiperfoquei em outros temas. E às vezes a gente esgota esse assunto e aí ele acaba, você vai para um outro. A minha neuropsicóloga disse que já teve pacientes que não têm hiperfoco. Pois, como a gente viu, esse é um dos critérios, o critério B, ele precisa ter pelo menos 2. Então, ele não é obrigatório necessariamente. E não significa também que se uma pessoa não teve até agora, ela nunca vai ter um hiperfoco. Isso pode acontecer a qualquer momento. Durante esse momento de hiperfoco, a pessoa pode acabar esquecendo de tomar decisões para necessidades básicas. Tomar água, ir ao banheiro, comer, dormir às vezes. Esse hiperfoco, ele domina de tal forma a mente da pessoa, a gente deixa de fazer coisas até mais importantes. E às vezes sair dessa situação de hiperfoco causa também aquela frustração que nós falamos antes, que também pode desencadear numa crise. Então tudo tem que ser assim, bem calmo, tem que ser movimentado com uma certa leveza. Claro que à medida que o autista vai crescendo e ele vai tomando controle e ciência sobre essas características, ele precisa também tentar se policiar para se cuidar, para não ter o hiperfoco ou os objetos de interesse muito restritos, né? Atrapalhando a sua vida, sua qualidade de vida. A pessoa também pode vir a criar coleções. Eu sempre tive coleções a vida inteira. Eu já tive coleção de caneta. Muita gente já teve coleção de papel de carta, né? Eu tive coleção de papelaria, tive coleção de diversas coisas. Hoje eu tô na minha coleção de Barbies ainda, mas também já colecionei até cartão de visita. A característica interessante das coleções é a categorização, né? Então, que também às vezes é confundido com toque. Separar, categorizar, catalogar todas essas coisas que estão na sua coleção, porque isso também faz parte do hiperfoco. Eu vou dar um exemplo de hiperfoco bem interessante, que eu já vi vários autistas relatando, né, autistas adultos. As pessoas assistem todos os filmes da Marvel. Eu adoro Marvel, assisto todos os filmes. Eu sou hiperfocada em Marvel, uma pessoa neurotípica. O que uma pessoa autista faria? Ela, além de assistir todos os filmes e possivelmente diversas vezes, voltando pedaços, enfim, com todas essas coisas que a gente já viu, ela iria atrás dos personagens, dos atores, dos bastidores, o que essa pessoa faz. E aí ela pode pegar em um ou outro personagem, um ou outro ator, e começar a pesquisar a respeito dessa pessoa, e entrar na pesquisa a respeito da vida dessa pessoa, e aí ela fica hiperfocada nessa pessoa. Essa é a diferença que um neurotípico necessariamente não faria. Então, sempre que você pensa em hiperfoco, que você pensa nesse critério de interesse restrito e fixo, é um interesse que é muito mais intenso do que qualquer coisa que você possa comparar. Não é algo padrão. Eu tenho uma habilidade acadêmica mais aflorada, então quando eu fico muito hiperfocada em um assunto, eu não apenas vou ler sobre esse assunto, eu vou procurar artigo científico, eu vou assistir palestras sobre esse assunto, eu chego a comprar diversos livros a respeito desse assunto para ler sobre esse assunto. Durante a minha faculdade, eu assisti, eu acho que mais horas em cursos de capacitação do que o próprio tempo da faculdade, porque aquilo começou a se tornar algo tão interessante e eu tinha tanto interesse em entender por que é que o cérebro fazia determinadas coisas, que eu cheguei a estudar neurociência. Então é isso que acontece, a gente vai, não tem fim. É um negócio que não tem fim. No caso do Samuel, meu filho caçula, ele tem sim esse hiperfoco no Super Mario Bros, é um negócio doido. Tudo tem que ser do Super Mario. Então a roupa do Mario,
sapato do Mario, brinquedos do Mario, sempre que ele puder ele vai preferir. Se ele não gosta de um negócio, você põe um adesivo do Mario, ficou bom, maravilhoso, ficou ótimo. E vai mais além. A cor favorita dele atualmente é o vermelho. Por quê? Tá relacionado ao Mario. Então, tem esses detalhes que passam às vezes percebidos e mostram a intensidade do interesse em determinados assuntos, né, nesse ponto dos interesses restritos e fixos. O último critério que a gente vai falar agora é sobre a hipo ou hipersensibilidade sensorial. Eu já fiz um vídeo aqui também no canal a respeito da hipo ou hipersensibilidade auditiva, que é muito comum essa pergunta em ambiente escolar, e eu vou deixar aqui no card. Descrita como hipo ou hipersensibilidade sensorial ou a estímulos, essa característica ela pode estar relacionada a diversos tipos de sentido. Visão, audição, olfato, tato, paladar, e ela também pode passar para outros sentidos que a gente às vezes não fala muito, que é o sistema vestibular, sistema somatosensorial, sistema proprioceptivo. Então, são questões que dizem respeito a todos os sentidos. E isso eu acho que é uma das coisas no critério B que tem mais gritante em todos os autistas. Eu nunca vi alguém que não tem alguma característica dentro desse critério. Não, a gente sempre vai ter algum extremo. Sempre não, quando existir naquele sentido. Porque pode ser que eu tenha uma sensibilidade hipo ou hiper auditiva, mas que paladar eu não tenha nenhuma. Isso pode acontecer também. Como eu falei aqui pra vocês agora, são diversos tipos de sentidos. Então eu posso ter uma manifestação em um dos sentidos ou em vários dos meus sentidos, mas não necessariamente em todos. Se tratando disso, então, a gente sabe que ou ele vai ter hipo ou hipersensibilidade. Se é hipossensível, é uma pessoa que busca esses estímulos. Se ele é hipersensível, uma pessoa que evita determinados estímulos, em qualquer um desses sentidos, tá? Aí o que pode vir a acontecer? Uma pessoa que ela gosta extremamente do frio, ela não sente frio, ela gosta daquele período mais geladinho, e quando tá quente passa mal, desmaia, todas essas coisas. O oposto também acontece, que é o meu caso. Eu prefiro o calor, não percebo quando tá tão quente, eu geralmente nem suo. É muito difícil eu suar, tem que fazer uma atividade física muito intensa pra suar. Antes que alguém fale que pode estar associado à hidratação, etc e tal, já conferi, tá tudo certinho, não tem nada fora do padrão comigo. Porém, quando eu tô com frio, as minhas mãos ficam extremamente geladas, isso mesmo no inverno, mesmo no verão. Se for um verão ou outono, que nem a gente tá agora, não tá tão frio, não tá calor. Dependendo do tempinho que caiu um pouco, eu falo que 18 graus pra mim já é péssimo, eu já começo a me sentir mal, tenho muita dor de cabeça, tenho muita enxaqueca, minha ponta dos dedos fica roxa. Eu sou muito, muito sensível ao frio. Essa sensibilidade, ela pode existir também ao calor. Também está associado nisso aí a alta sensibilidade ou a falta de sensibilidade à dor. Eu tenho uma resistência bastante alta à dor. É muito difícil. Eu falar que eu tô com dor é porque realmente eu tô com muita dor. Eu tive 2 partos normais, naturais, sem anestesia, sem nada. Então, assim, tudo bem, tudo tranquilo. Foi opção mesmo, eu que escolhi. E é claro que eu senti dor, mas em nenhum momento eu achei que era uma coisa, assim, estratosférica. E diversas mulheres não aguentam, não conseguem realmente. É uma questão particular. Não tem problema nenhum em nada disso. Mas é isso, a gente precisa ter noção. Para cada um dos nossos sentidos, que não são só os 5 que a gente conhece, existem diversos outros, inclusive o vestibular, que também está associado ao equilíbrio, por isso que tantas pessoas autistas acabam sendo um pouco mais desastradas e se batem demais. Eu já tive mais questão com essa parte da coordenação motora, hoje eu não tenho tanto. A coordenação motora grossa, coordenação motora fina nunca tive dificuldade. Mesma coisa com meu filho. Samuel também nunca teve dificuldade de coordenação motora fina. Ele pinta dentro da linha desde muito cedo. Ele tem muita habilidade manual. Mas isso nem sempre acontece com a habilidade motora grossa, que é do controle do nosso corpo total. Então a gente acaba batendo em coisas, derrubando coisas, tá sempre cheio de roxo. Até hoje eu ainda tenho um pouco disso. Aí que as questões relacionadas ao paladar, por exemplo, nesse sentido, é onde gera seletividade alimentar. Pode ser por diversos motivos. Porque pode se tratar desde o cheiro da comida, da cor da comida, não só do gosto da comida, da textura da comida, dessa comida é crocante ou é pastosa. Tudo isso pode interferir. Essa parte da hipo ou da hipersensibilidade é muito importante da gente entender, porque evita equívocos do tipo, essa pessoa é fresca. Se uma pessoa tem hipersensibilidade auditiva, qualquer som vai incomodar. Eu consigo ouvir, eu tenho um ouvido que vai muito longe, assim.
o que é ótimo, isso é muito legal. Porém, se eu estiver deitada e escutando um barulhinho, isso eu acho que é no The Good Doctor que tem. No Atypical também aparece. Gotinha caindo água lá na cozinha. Acho que é o The Good Doctor, ele precisa desse som, porque se não tiver ele se sente desconfortável, tanto que ele pede pra não consertar a torneira dele, tem uma questão dessa lá na série. E por outro lado, algumas pessoas, se tiver esse barulho, ela não consegue fazer mais nada. E a sensibilidade auditiva pra mim, ela é tão grande que dependendo do que estiver acontecendo, eu fico irritadíssima e não consigo fazer mais nada. Não é só uma frescura. Dependendo do nível de estresse que eu já tiver, do nível sensorial que eu já tiver, esse som, ele pode causar uma dor que parece que tá doendo os meus ossos. Muito delicada essa situação. A sensibilidade visual também é bastante comum. Tem a hipossensibilidade visual, que é uma pessoa busca aquelas luzes piscantes, aquilo pra mim é terrível. Para algumas pessoas é perfeito. Então, nesse sentido, é um dos mais amplos. Mas se você perceber bem, se tiver uma alteração sensorial em algum dos sentidos, ele sempre vai pender mais para o hipo ou para o hiper, para buscar o estímulo ou para evitar o estímulo. Os critérios diagnósticos para se fechar deve estar presente os 3 pontos do critério A e pelo menos 2 pontos do critério B. O critério C é que deve existir em múltiplos contextos da vida da pessoa, então se essa pessoa só sente incomodado quando está na escola, quando ela está em casa, na rua, no mercado, ela não sente nada, aí tem que avaliar melhor esse negócio aí. Ou se é só em casa, mas na rua não sente, tem que avaliar melhor isso daí, certo? Se é uma característica da pessoa, ela tem que estar presente em diversos contextos. Se algum desses itens aparece, mas não prejudica a vida social da pessoa, se não faz com que eu tenha vontade de sair de um ambiente, se não gera uma, assim, frequente, lógico, um dia eu tô com dor de cabeça, eu quero ir embora. Óbvio, isso vai acontecer com todo mundo. Agora, se eu sou uma pessoa que comumente a sensibilidade auditiva me atrapalha tanto que todas as vezes eu preciso sair do ambiente, que eu sempre preciso estar fora do lugar, e como hoje em dia eu uso tampão de ouvido, né, com cancelador de ruído para baixar um pouco, já me ajuda. Então eu tenho um acessório que me auxilia a resolver esse problema, mas se eu não tiver, ele vai continuar me causando problema. Então o critério D é esse, ele tem que causar prejuízo na vida do sujeito. Precisa de todas essas avaliações para poder se fechar um diagnóstico de autismo. Como que eu vou fazer isso em 20 minutos? Como que eu vou fazer isso numa fila de mercado, olhar pra cara da pessoa e dizer, você não é autista. Acho que não é. Não tem como. Todos esses critérios precisam de tempo e muitas vezes de uma avaliação multidisciplinar para ser avaliados em cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa vai ter um histórico de vida diferente. Tem coisas que interferem em todos esses critérios que a gente conversou. Deu para perceber que é bem extensa a lista. E cada característica pode levar a diversas interpretações de como aquilo se manifesta em cada pessoa. Por isso que a gente fala, o autismo é um espectro e não existem 2 autistas iguais. Toda avaliação ela é clínica, o médico vai olhar, vai avaliar essas características, esses critérios, se eles se manifestam na pessoa. Existem sim escalas, testes, entrevistas, questionários que buscam encontrar se essas características estão presentes na vida da pessoa, porque também tem que estar presente desde sempre. Não adianta eu ter passado a sentir todas essas coisas agora. Se eu tivesse passado a sentir isso agora, aí a gente poderia dizer que tem alguma outra coisa acontecendo, eu posso estar, pode ser depressão, pode ser diversas coisas que se confundem, mas para isso que serve a avaliação neuropsicológica. Buscar desde o início da vida dessa pessoa, esses critérios eles vão estar lá. Se a pessoa recebe o diagnóstico, ela pode ter 70 anos, como a gente tem visto acontecer muito. Se olhar desde o começo da vida da pessoa, esse critério ele já vai estar lá. Essas características elas já estavam lá, elas já existiam. Essa pessoa desde criança já sofria. Isso já causava prejuízo na vida desse sujeito desde pequeno. Todos os profissionais que tiverem associados a uma avaliação de autismo, eles necessariamente precisam ter alguma especialização, alguma capacitação, algum curso e precisam ter vivência do autismo como um espectro, para assim garantir que você vai ter realmente uma avaliação efetiva. Se uma pessoa não conhece nada disso que a gente conversou nesse vídeo, imagina, como é que ela vai olhar pro seu filho, vai olhar pra você e vai dizer, não é, parece, não parece. Não tem que parecer, tem que avaliar, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre critérios diagnósticos, avaliação, como fazer, por onde começar, a gente já tem alguns vídeos aqui no canal, mas se não encontrar, é só deixar aqui um comentário com a sua pergunta. Obrigada, agradeço muito a sua presença nesse vídeo, que foi um vídeo bastante longo, mas eu precisava dar esses detalhes e eu acho que isso vai ajudar bastante no esclarecimento. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau!
Para assistir a mais vídeos, toque nas miniaturas da tela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like pra gente. Até o próximo vídeo!